Epigenética, a nova ciência nos permite resgatar o controle sobre nossa vida. Os teóricos que defendem a tese de que os genes comandam nosso destino parecem ignorar as experiências sobre as células anucleadas realizadas há mais de 100 anos. Mas não podem ignorar as novas pesquisas, que também mostram que eles estão enganados. Enquanto o projeto Genoma Humano figurava em todas as manchetes, um grupo de cientistas iniciava um novo e revolucionário campo da biologia chamado epigenética. A ciência da epigenética, que significa literalmente controle sobre a genética, modificou completamente os conceitos científicos sobre a vida. Na última década, as pesquisas epigenéticas estabeleceram que os padrões de DNA passados por meio dos genes não são definitivos, isto é, os genes não comandam nosso destino. Influências ambientais como nutrição, estresse e emoções podem influenciar os genes ainda que não causem modificações em sua estrutura. Os epigeneticistas já descobriram que essas modificações podem ser passadas para gerações futuras da mesma maneira que o padrão de DNA é passado pela dupla espiral. Não há dúvida de que as descobertas epigenéticas deixaram para trás as descobertas genéticas. Desde a década de 1940, os biólogos vêm isolando o DNA do núcleo das células para estudar os mecanismos genéticos. Nesse processo de abrir a membrana do núcleo retirado e remover os cromossomos, compostos metade de DNA e metade de proteínas reguladoras, em sua ânsia de estudar o DNA, jogavam fora as proteínas. Na verdade, estavam jogando fora o bebê junto com a placenta. Hoje esse bebê está sendo resgatado com o estudo das proteínas dos cromossomos, que desempenham um papel tão crucial na hereditariedade quanto o DNA. O DNA forma o centro do cromossomo e as proteínas formam um revestimento ao seu redor. Enquanto os genes estão cobertos, porém, sua informação não pode ser lida. Imagine que seu braço é o DNA responsável pela característica de olhos azuis e que ele é recoberto por uma camada de proteínas reguladoras que o protegem como a manga de uma camisa, impedindo que suas informações sejam acessadas. A primazia do ambiente. A nova ciência revela que as informações que controlam a biologia têm origem nos sinais ambientais. Estes, por sua vez, controlam as ligações das proteínas reguladoras do DNA, que regulam as atividades dos genes. As funções do DNA, do RNA e das proteínas são as mesmas descritas no painel de primazia do DNA. Observe que o fluxo de informações não é mais unidirecional. Nos anos 60, Howard Temin desafiou o dogma central ao apresentar experiências que revelavam que o RNA podia seguir um fluxo oposto ao estabelecido pelas regras científicas de até então e modificar o DNA. Inicialmente, ridicularizado por suas heresias, Temin acabou ganhando o prêmio Nobel por sua teoria de transcriptase reversa, mecanismo molecular que permite ao RNA modificar o código genético. A transcriptase reversa ficou ainda mais conhecida ao ser utilizada na manipulação do RNA do vírus da AIDS para controlar o DNA das células infectadas. Também já se sabe que fazer modificações nas moléculas de DNA, adicionando ou removendo grupos químicos de metil, pode influenciar a ligação das proteínas regulatórias. As proteínas precisam seguir o fluxo previsto de informações, já que os anticorpos de proteínas em células imunes são responsáveis pelas modificações do DNA nas células que o sintetizam. O tamanho das setas que indica o fluxo de informações também não é o mesmo. Há sérias restrições quanto à reversão desse fluxo, uma composição que evitaria mudanças radicais no genoma das células. Como se remove essa manga? Somente um sinal do ambiente pode fazer com que essa capa de proteína modifique seu formato, como ocorre com a dupla hélice de DNA, por exemplo, permitindo que seus genes sejam lidos. Quando o DNA fica exposto, a célula pode fazer uma cópia dele, e a atividade do gene passa a ser controlada pela presença ou pela ausência da capa de proteína que, por sua vez, é controlada pelos sinais do ambiente. A história do controle epigenético é a história de como os sinais ambientais controlam a atividade dos genes. Agora fica claro que o quadro de primazia do DNA tem falhas. O esquema revisado do fluxo de informações hoje pode ser chamado de primazia do ambiente.
Este novo e mais sofisticado fluxo de informações da biologia começa com um sinal do ambiente que age sobre as proteínas reguladoras, depois sobre o DNA, o RNA e finalmente sobre o resultado final, a proteína. A ciência da epigenética também deixa claro que há dois mecanismos pelos quais os organismos transmitem suas informações hereditárias. Ambos permitem aos cientistas estudar tanto as contribuições da natureza, genes, quanto as do aprendizado, mecanismos epigenéticos, sobre o comportamento humano. Se focarmos nossa atenção apenas nos padrões, como os cientistas vêm fazendo há décadas, jamais vamos entender a influência do ambiente. Vamos usar uma analogia para tornar mais clara essa relação entre a epigenética e os mecanismos genéticos. Você se lembra da época em que a programação da televisão acabava à meia-noite? Quando os canais saíam do ar, um padrão de teste era exibido na tela. A imagem era semelhante à de um alvo de dardos, como na figura seguinte. Imagine que o padrão da tela é o padrão codificado por um determinado gene, como o de olhos castanhos, por exemplo. Os botões e os controles da TV permitem que você modifique a aparência horizontal e vertical da tela, ligue ou desligue o aparelho e altere características como cor, tonalidade, contraste e brilho. Ao fazer essas modificações você pode alterar a aparência da tela, mas não modificar o padrão original da imagem. Esse é o papel das proteínas reguladoras. Estudos de síntese de proteínas revelam que os controles epigenéticos podem criar mais de 2.000 variações de proteínas a partir de um mesmo padrão genético. Nessa analogia epigenética, o padrão de teste na tela representa o padrão da estrutura da proteína codificado por um gene. Os controles da TV permitem que se altere a aparência do padrão, B e C, mas não o padrão original da transmissão, no caso, do gene. O controle da epigenética modifica a leitura do gene sem modificar o código de DNA.